Olá, pessoal, tudo bem? Então, agora nós vamos falar sobre intoxicações e envenenamento, tá? Claro, né, gente, esse tipo de situação é só para vocês terem uma ideia, né? A gente vai, em todos os casos, a gente vai encaminhar esses pacientes ou para a UPA, né, ou para o hospital recomendado aí pelo Serviço de Urgência e Emergência, ok? Então vamos lá. Primeiro, né, gente? Os venenos são substâncias químicas que podem causar danos ao organismo, né, gente? Não existem muitos antídotos, tá? Então, é muito importante identificar a substância responsável pelo envenenamento, né? Caso seja ingerido ou inalado, alguma coisa nesse sentido, né? Caso isso não seja possível no início, encaminhar essa vítima do serviço de emergência e tentar identificar qual foi o veneno que fez essa intoxicação, ok? Olha lá, pessoal, esses venenos, eles podem ser ingeridos, eles podem ser inalados, eles podem ser absorvidos ou eles podem ser injetados, tá? Então, ingerido, gente, pela boca, né, gente? Inalado através da respiração, absorvido pela pele ou injetado, no caso ali, né? Você pega, por exemplo, um animal peçonhento, alguma coisa nesse sentido, né? Uma aranha, um escorpião, também são outras situações possíveis, né? Tá? De se fazer o envenenamento, né? Desse paciente, né? Então, olha lá. Vamos identificar se esse local é seguro, né? Procure identificar a via de administração, se possível, tá? Exame secundário no paciente, tente remover essa roupa do local ali, né? Claro, né, gente? Preferencialmente com luvas, né? Justamente para que se sobrou um pouquinho de veneno do paciente ali, você não acabe do corpo estranho ali, né? Do animalzinho ali, você acabe não se prejudicando também, tá? Então, nesse caso, pessoal, preferencialmente com luvas, tá? Se vocês forem remover a roupa da vítima, tá? Ou a questão do alerta, né, pessoal? E a questão do cuidado, né? Por favor, não induzam o vômito, tá? Não induzam esses pacientes ao vômito. Por quê? Porque dependendo do que foi feito de contaminação ali, por exemplo, se a pessoa fez alguma coisa por forma oral, né? Ela teve alguma contaminação por forma oral, infelizmente pode acontecer de, na hora do retorno desse vômito, voltar tudo queimando, dependendo do que for, né? Pode provocar queimadura de esôfago ali, e também tem a questão do risco de broncoaspiração, tá? Então, não façam essa indução ao vômito, tá? Só induza essa parte de indução ao vômito, quem faz aqui, tá? Existe até essa indicação, mas no intra-hospitalar, tá, gente? Não no pré-hospitalar, né? Olha lá, pessoal, existem medicamentos? Existem. Então é por isso que eu falo para vocês, existe essa possibilidade da gente fazer essa indução do vômito, né? Mas é claro, né, que isso vai ser feito lá no intra-hospitalar. Então não se assustem se depois o paciente voltar para vocês dizendo que houve indução de vômito. Houve mesmo, tá? A gente pode usar. Mas é aquela história, né? A gente vai usar lá no intra-hospitalar com a via aérea bem protegida para evitar a questão da broncoaspiração, ok? Olha lá, pessoal, os principais sinais e sintomas, né, pessoal? Queimaduras ao redor da boca, né? Odores característicos, né? Como a questão na própria roupa ou na questão do ambiente, né? Respiração anormal, a questão da sudorese, alterações pupilares, né? Pupila está muito dilatada, pupila está muito contraída, né? Questão da pele, alterações de nível de consciência, convulsões, a questão da distensão abdominal, daí a gente já tem a questão do risco de hemorragia interna, né, gente? Então daí já é bem mais complicado. Tá? A questão dos vômitos, o paciente mesmo pode estar vomitando, questão da cefaleia, questão da dor abdominal, né? Eles relatam bastante dor de barriga, né? Questão das queimações, né, nos olhos e mucosas, tá? Eles sentem bastante essa questão. E a questão da dificuldade para engolir, claro, tá tudo queimado lá dentro muitas vezes, né? Tá? Então, olha lá, pessoal. Monóxido de carbono pode sim fazer intoxicação do paciente, tá? Ele deve ser. Existem várias formas, né? Existem várias possibilidades do paciente fazer a intoxicação. E o monóxido de carbono, pessoal, ele gera hipóxia, tá? Então, ele vai trocar lá na hemoglobina, né? Ele vai trocar de lugar com oxigênio e vai começar a carregar o quê? Monóxido de carbono. Isso para nós não é interessante, tá? Então, a tendência do paciente, infelizmente, é acabar evoluindo com hipóxia, perda da consciência, inclusive morte em alguns casos, ok? Sintomas, né, para intoxicação por monóxido de carbono. A princípio, ele vai ter dor de cabeça, náusea, vômitos e coriza, né, gente? Vai começar a escorrer o nariz. Posteriormente, distúrbios visuais, confusão mental, síncope, no caso do desmaio, né? Tremores, coma,
e depois ele vai ter disfunção cardiopulmonar grave e a questão da morte, ok? Olha lá, pessoal, medidas de suporte, oxigênio é 100%, né, gente? Se vocês estiverem ali no ambulatório da empresa de vocês, ok. Se não, não se preocupem, só chamem uma ambulância de suporte avançado, né? Nós temos na básica? Temos, tá? Mas aqui, muito provavelmente, se o paciente estiver inconsciente, vai ter que passar o tubo, né? Vai ter que entubar o paciente, tá? Não tem problema se vier uma básica primeiro, pessoal. A gente põe máscara com reservatório e coloca lá 15 litros de O2, tá? Então, não vai ter problemas aí com o paciente, ok? Mesmo vindo uma suporte básico. A gente faz oxigenoterapia no paciente ali conforme a recomendação do médico regulador, e depois o médico chegando, o médico intervencionista chegando, ele faz a troca ali para tubo orotraqueal e põe em ventilação, ok? Acidentes com animais peçonhentos, né, gente? Então, você pega, por exemplo, são animais venenosos, né, gente? Tá? Pode acontecer? Pode. Nós tivemos um caso não faz muito tempo aí, em que encontraram uma cobra numa grande empresa, né? Cobras eventualmente são encontradas em casas também, né, gente? Tá? Então, temos aranhas, temos cobras, temos escorpiões, temos uma série de situações aí que podem comprometer a nossa vítima, tá? Os gêneros, né, gente, das cobras ali, né, Botrops, por exemplo, jararaca, cotralos, por exemplo, né, as cascavéis, né, as corais verdadeiras, né? Então, são tipos de cobras, e isso daqui, pessoal, é interessante, se possível, né, tentar identificar, né, qual é o tipo de cobra, justamente para chegar lá no intra-hospitalar a gente saber qual é o tipo do soro que a gente vai administrar. Claro, gente, desde que vocês consigam se manter seguros, né, gente? Desde que vocês se mantenham seguros aí para fazer essa identificação, tá? Não cheguem próximos, tá? E não levem esses bichinhos para a UPA, principalmente se eles estiverem vivos, tá? Tente tirar uma foto, alguma coisa nesse sentido, né? A foto ali, o celular, ele tem, inclusive, ali a questão de você aumentar o zoom ali, né? Só para a gente ver as principais características. Não cheguem próximos e não tentem capturar. Isso é uma informação que veio do passado, tá? Mas a gente acabou tendo muito acidente aí com pessoas leigas tentando capturar esses bichinhos, tá? Então, hoje a gente pede que vocês tentem identificar através de fotos. Todo mundo tem um celular hoje em dia, né? Aí faz a identificação através de fotos, tá? Olha lá, pessoal, aqui algumas características dos animais, né? Fosseta l'Oreal, por exemplo, né? Se vocês, porventura, chegarem perto, né? Não muito perto, por favor, né, gente? Então, é aquela história. Tenta só fazer com que a foto fique visível ali para que vocês consigam fazer a identificação e a gente também possa fazer a identificação. A gente faz a identificação através de cores, muitas vezes, também lá no hospital, tá? Olha lá, pessoal, os gêneros, né? Só para vocês terem uma ideia da sintomatologia, né? Que cada paciente vai ter. O quanto mais rápido esse paciente chegar para nós no hospital, melhor. Então, chamem o serviço de emergência, se vai vir básica, se vai vir avançada, não tem problema, tá? Porque aqui a ordem, pessoal, é encaminhar essa vítima o mais rápido possível para o hospital, para que ela receba o soro adequado, tá? Então, aqui a gente não tem muita coisa para fazer, mesmo para os socorristas ali, a gente indica, gente, não fiquem esperando muito tempo na cena, leve esses pacientes para o hospital, ok? A mesma coisa aqui, né, gente? Tá? A famosa jararaca, né? Leva o mais rápido possível para os hospitais ali, né? Para o hospital. Posso manter a vítima calma? Posso. Posso oferecer água ou chá? Se ela estiver consciente e orientada, sim, porque isso daqui não é cirúrgico, tá? A não ser que comece a ter muita complicação, mas daí lá no intra-hospitalar a gente coloca o paciente em jejum, tá? Então, se ela sentir, agora presta atenção, se ela está começando a sentir esses sinais, pode ser sinal de hemorragia também. Então, veja, né, antes das suas considerações aí, né, antes de oferecer alguma coisa para a vítima, veja se ela não está com risco de hemorragia, tá? Outra coisa, gente, não faça esses cortes, perfurações, não tente chupar, né, porque o veneno, gente, porque não adianta, tá? Primeiro que esse veneno já está mais profundo do que você imagina dentro do corpo do paciente. Segundo, que você mesmo vai se contaminar com esse veneno aí. Então, não faça isso não, tá? A questão da cascavel, né, gente? Mesma situação, tá? Leva esse paciente de forma confortável para o hospital, né? Para que a gente possa poder estar administrando da melhor forma possível o soro específico para ele, tá? Então, às vezes é aquela história, pessoal. Enquanto um ou outro socorrista, né, um ou outro profissional vai levando esse paciente o mais rápido possível, vai chamando o serviço de emergência, deixando esse paciente calmo, né, o serviço de emergência chegando e outro profissional, por exemplo, pode estar tentando identificar
esse animal, desde que de forma segura, né, gente? Tudo bem? Olha lá, ó, cascavel, né, gente? Pode ter algumas sintomatologias bem importantes aqui, que podem, inclusive, assustar, tá? Mas isso daqui, pessoal, tá? Isso daqui normalmente não acontece no pré-hospitalar, tá? Isso daqui demora meia hora, uma hora, às vezes, né? Para iniciar esses processos. Mas para vocês verem a importância de levar esse paciente o mais rápido possível. Porque senão ele já chega no hospital com essas alterações importantes aí. E isso daqui dói, pessoal. Essas questões de mialgia, né? De contrações musculares, a questão da isquemia, porque daí começa a falta de circulação no membro. Isso daqui tudo dói, tá, gente? Então, preferencialmente, o mais rápido possível para o hospital, ok? Aranha marrom, gente, né? Essa é muito comum aqui na nossa região, nós estamos no Paraná, né? É muito comum essa situação aqui, e nas primeiras horas, inclusive, a grande maioria dos pacientes citam para nós que não sentem nada. A grande maioria dos pacientes são atacados por aranha marrom quando estão dormindo, tá? Porque ela não provoca uma dor intensa, tá? Ao contrário, muitas vezes, das situações de cobra, né? A aranha marrom, ela não provoca uma dor intensa. Ela faz um pouquinho de coceirinha na hora ali e acabou, tá? Então, isso daqui, gente, às vezes nas primeiras 12 horas o paciente nem percebe que ele foi devidamente atacado, tá? Porque a aranha marrom, ela pode atacar efetivamente, mas a quelícera pode não entrar e daí não fazer a intoxicação que a gente espera, o envenenamento que a gente espera, mas vai ter situações em que sim, ela vai entrar efetivamente ali com aquelas quelíceras e passar uma grande quantidade de veneno para o paciente. E nesses casos, o paciente vai ter que tomar medicações aí que muitas vezes vão de forma oral, às vezes tem que fazer endovenoso no paciente, às vezes tem que fazer tópico também, né? Tá? Por quê? Porque na medida em que o tempo vai passando, esse paciente começa a ter lesões de pele, começa a ter função renal comprometida, tá? Então, olha lá, pessoal, elas são muito agressivas, tá, gente? O tratamento nesses casos é sintomático, tá, gente? Mas vai ter situações que também vai ter soro para esse paciente tomar. Então, depende de quantas horas faz que esse paciente foi picado. Tá? Às vezes só o tópico, às vezes só a medicação oral, e às vezes, gente, vai ter que tomar soroterapia também, vai ter que fazer a questão da soroterapia. Aí é aquela história, gente, depende de quanto tempo faz que esse paciente foi atacado. E, gente, aquela história, né? A gente precisa ver efetivamente, né, as questões tópicas, né? Como é que está a pele desse paciente, e a gente precisa ver a questão da função renal. Então, daqui a 3 ou 4 dias, esse paciente muito provavelmente vai estar começando a dar trabalho. Por quê? Porque, infelizmente, ele não recebeu as medicações adequadas, tá? O ideal é que esse paciente vá para a UPA, tá? Por quê? Porque no sistema público de saúde nós temos um excelente tratamento para esse tipo de situação aqui, ok? Já é bem pré-determinado, inclusive as medicações aqui são de graça, tá? Olha lá, pessoal, tarântula, né, gente? Tá? Acidentes leves sem necessidade de transporte específico e tratamento específico. Gente, elas têm tamanho, tá? Mas é aquela história. Em geral, não acontece muita coisa com o paciente, não. Só toma cuidado com aquele paciente muito alérgico, tá? Aquele paciente que fica... Qualquer coisa ele tem alergia, ele vai ter alergia por ela também. E, às vezes, a alergia do paciente é muito exacerbada. E daí ele pode evoluir para o famoso choque anafilático, né? Com fechamento de via aérea, com queda de pressão arterial, o paciente fica todo inchado e vermelho, né? Aí sim nós vamos ter problemas graves. Mas, em geral, a tarântula não causa muito problema, tá? A caranguejeira, gente, grande, peluda e agressiva, né, gente? Tá? Mas também, gente, não provoca muita coisa aí no paciente, não, tá? Tudo bem? Olha lá. Grandes dimensões, né, gente? Então, olha lá. Como ela tem aquelas pelezinhas, né, aqueles pelinhos, isso também provoca alergia, tá? Então, aquela história. Dói, tá? Dói um pouco, tá? Então, talvez tenha que fazer um analgésico lá no hospital, né? E um antistamínico. O que é um antistamínico, gente? É remédio para alergia, tá? Então, vai ter situações em que esse paciente vai receber medicações, mesmo sendo tarântula, mesmo sendo caranguejeira. Por quê? Porque ele já é um paciente extremamente alérgico, ok? Daí, nesses casos, o médico vai fazer um tratamentozinho um pouquinho diferenciado, ok? Olha lá, né, gente? A questão dos escorpiões, que não são muito comuns aqui, por exemplo, onde nós estamos, mas tem regiões que eles têm grande quantidade, tá? Eles têm grande quantidade. Cuidado com esses bichinhos viajam, tá, gente? Então, eventualmente, eles podem ser encontrados em regiões que eles não são comuns, tá? Escorpião marrom,
escorpião amarelo, né? Eles podem ter venenos até bem mais fortes, né, gente? Lembrando, é aquela história. Em geral, né, gente? Alguns escorpiões não fazem mal, outros fazem bastante. Mas, gente, prestem atenção, tá? Na dúvida, levem esses pacientes pro hospital, efetivamente, para que possa ser feito uma avaliação mais detalhada, tudo bem? O paciente pode evoluir muito rápido com tremores, com hipotensão, com espasmos musculares, tá? Sudorese intensa, tá? Se escorpião, gente, é soro escorpiônico, né? Então, tem que ter soroterapia específica. Então, vamos levar esse paciente lá para o hospital, ok? Questão de insetos, né, gente? A famosa lonômia, né? Que também pode provocar algumas situações mais complexas, né? Elas são marrom esverdeadas, elas são pequenininhas até, né? Tá? Mas é aquela história, ficam normalmente em árvores e elas podem provocar situações complexas, né? Dor no local, queimação, vermelhidão, edema. Essa, no geral, é assim, né? Aí começa a cefaleia, ó. Então, dor no local, vermelhidão, edema, está naquela fase bem inicial, né? Aí começa, ó, cefaleia, náusea, vômitos, né? Aí, gente, esse componente já está correndo dentro do corpo da vítima, né? Aí eu já estou com problema, tá? Insuficiência renal, né? Infelizmente pode evoluir a óbito daqui a 4, 5 dias se esse paciente não recebeu o devido tratamento, tá? Então, gente, é aquela história, animais peçonhentos, em geral, a gente vai levar para o hospital e deixa que o médico resolve se existe a necessidade de tratamento ou não. Ok? Tranquilos, pessoal? Muito obrigada pela participação e até a próxima.